Generalizou-se a ideia nas televisões portuguesas que quem apontar a média de entrada dos imigrantes nos últimos anos e apontar para o futuro com essa média em perspectiva está a fazer demagogia, porque as pessoas que entraram até agora não vão continuar a entrar depois. Mas eu venho mostrar-vos que apontar para o futuro tendo o passado como perspectiva, em primeiro lugar, é o que nós fazemos em todos os assuntos, porque o melhor preditor de futuro é o passado. Costuma-se dizer que a história não se repete, mas rima. Mas em segundo lugar, é importante olhar para estes dados não só através da entrada e saída, como também outras variáveis absolutamente essenciais para percebermos o que se passa do ponto de vista demográfico em Portugal. Percebam que daqui a 20 anos, se a imigração continuasse a este ritmo, que não vai continuar, e que já não está a continuar neste momento, os portugueses serão minoria em Portugal. Mas é importante perceber porque é que isso pode continuar a ser um perigo por um conjunto de outras variáveis. Vamos olhar para a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, portugueses vão ser minoria no seu país em 20 anos se o ritmo da imigração continuar. Portugal tem atualmente cerca de 1,6 milhões de residentes estrangeiros, o que equivale a 14% da população. Vocês já sabem disto, segundo o INE. Nunca o país teve um peso tão elevado da população estrangeira, entrando agora no grupo dos Estados-membros da UE com maior percentagem de residentes de nacionalidade estrangeira. Portanto, neste momento, já estamos no top do ponto de vista percentual, o que é bastante significativo, porque sabemos que há países que estão, enfim, irreconhecíveis. Deixem-me que vos diga. França não é linear. Eu estive em Toulouse há uns dias atrás e posso dizer-vos que tomáramos nós ter Lisboa como está Toulouse, que apesar de não estar perfeita do ponto de vista da imigração, seguramente que está 1000 vezes melhor do que Lisboa, apesar de que, enfim, não corri a cidade toda, mas vi uma boa parte, vi uma parte significativa. Posso dizer-vos que tomáramos nós Toulouse do ponto de vista migratório comparativamente a Lisboa. Mas o que nós sabemos é que França, nomeadamente Paris, está absolutamente irreconhecível pelas mais variadas razões e que é algo que é absolutamente inaceitável, e qualquer pessoa que queira a sua casa com pessoas que lhe são familiares, com uma língua e cultura que lhe é familiar, é a coisa mais humana que existe. Não há nada mais humano do que isso. Mas vamos olhar para estes pontos percentuais e eu depois venho apresentar-vos outras variáveis. Eu não fiz as contas porque são contas difíceis de fazer do ponto de vista dos nascimentos, que mudam muito do ponto de vista das mortes. Dava para fazer uma média ou algumas previsões, mas não seriam bem adequadas. Mas eu vou apresentar-vos os fatores que devem levar em consideração quando quiserem pensar neste tema. Os números mostram uma aceleração de sem precedentes de imigração. Eu diria que Portugal está em perigo como só esteve na altura da Reconquista, talvez. É isto, quer dizer, eu acho que nós nunca tivemos um perigo tão iminente de deixar de existir sem ser na altura da Reconquista. Honestamente, não, em que há toda uma resistência no norte do país, inclusive tenho um podcast muito interessante com o historiador Raymond Ibrahim no podcast, espero que gostem, é uma figura que eu já ando a ouvir há alguns anos no YouTube, mas é existencial, literalmente, é um perigo existencial como poucas vezes tivemos na nossa história. E acho que só é equiparável à altura da Reconquista. Mas enfim, entre 2021 e 2025, a percentagem de residentes estrangeiros passou de 7,1% para 14%. 4 anos. 4 anos. Depois temos da população um aumento de 6,9 pontos percentuais. Em termos médios, isto corresponde a um crescimento de 1,7 pontos percentuais por ano. Mantendo-se exatamente este ritmo nas próximas 2 décadas, contas feitas apontam para cerca de 22,5% de residentes estrangeiros. E nós sabemos neste momento que o número dos 14% é tanga. Nós sabemos disso. Sabemos que a ideia de estarem 80, 90 mil indianos em Portugal é tanga. Nós sabemos perfeitamente disso. É tanga, é conversa de chacha, é areia que nos estão a atirar para os olhos. E depois tem, em 2030, 22,5% em 2030, 31% em 2035, 39,5% em 2040, 48% em 2045, ultrapassando a barreira dos 50% em 46 ou 47. Alguns comentadores dirão, bom, mas isso é um disparate, porque estas pessoas... E vamos até conceder estes pontos só para uma questão argumentativa.
Não vão entrar mais pessoas porque estas medidas da extrema-direita vão impedir a entrada de pessoas, elas não vão entrar a este ritmo e, portanto, estes números são tanga e elas nunca entrariam a este ritmo, diria o Pedro Marcos Lopes, provavelmente. Só quem percebe verdadeiramente de imigração, ou quem não percebe, é que diria uma coisa destas. Agora, adicionem, independentemente dos números de entrada de imigrantes não continuarem a este ritmo, adicionem uma população envelhecida, que nos próximos 10, 15 anos será bastante mais reduzida, porque é o ciclo da vida. As pessoas mais velhas vão falecer e, enfim, a esperança média de vida nem sei quanto é que está em Portugal neste momento, mas acho que podemos dizer com alguma segurança que nos próximos 10, 15 anos muita dessa população vai falecer. Sabemos que há 60, 70, 50, talvez, 1000 jovens a sair anualmente. Temos números recorde do ponto de vista de saída de jovens que não conseguem ter casa em Portugal e se não conseguem ter casa vão para outros países e sabemos perfeitamente que a imigração tem um peso no preço da habitação que é inegável. Saída dos jovens, que são as pessoas que poderiam, uma boa parte delas, reverter a crise migratória. E, portanto, nós sabemos que a natalidade portuguesa anda pelas ruas da amargura, mas também não podemos, enfim, dizer que a natalidade vai ser resolvida se nós expulsamos as pessoas que podem aumentar essa natalidade, podem e devem aumentar essa natalidade, que são os jovens portugueses. Depois do falecimento dos mais velhos e da saída dos mais jovens, temos também os jovens que ficam, que também, apesar de ser uma questão cultural e de haver um preditor óbvio do ponto de vista de estudos, que é quão religioso é o país, tanto mais religioso é, tanto mais natalidade que tem à partida, e nós vemos isso até através de comunidades, mas, excluindo essas questões culturais, acho que é justo dizer que os jovens que ficam em Portugal e que também seriam responsáveis por reverter a crise da natalidade são jovens que não conseguem sair de casa dos pais antes dos 30, porque nós sabemos que a renda neste momento, por exemplo em Lisboa, mas outras zonas do país exatamente igual, ocupa 70, 80, 90% do salário de um jovem e, portanto, meus amigos, não há propriamente milagres, apesar de que as medidas da Hungria, quando são medidas económicas, enfim, até significativas, no caso da Hungria bastante significativas, sabemos que, apesar disso, o que nós temos na prática é resultados modestos, porque a questão é cultural e também uma questão do Ocidente secular, digamos assim. Mas pronto, levando em consideração essas medidas. 1/3 da natalidade em Portugal já é composta por filhos de mães estrangeiras. Neste momento, há determinadas zonas do país em que há mais, mas genericamente temos em torno de 27, 28%. Se nós juntarmos estas variáveis todas, mais a continuidade da imigração, como tem sido nos últimos anos, que bem sei que não vai continuar, mas uma boa parte do mal já está cá dentro, nós sabemos que estes 20 anos são uma perspectiva otimista. Sabemos perfeitamente que são uma perspectiva otimista, fora as nacionalidades atribuídas a quem não sabe puto, nem sequer sabe falar a língua da nacionalidade que tem, e portanto se nós atribuirmos e juntarmos estas variáveis todas, 20 anos é uma perspectiva bastante otimista, na verdade. E portanto, quando vos disserem, bom, a imigração não vai continuar como está, bom, esta situação, estes dados são estúpidos, são de pessoas que não percebem nada do assunto, mostrem estas variáveis todas e percebam que há um otimismo latente aos 20 anos e que se não fizermos nada 20 anos, enfim, daqui a 20 anos só vai ser mais visível, porque a substituição vai se concretizar muito antes disso. É importante que as pessoas percebam o risco que está iminente neste momento, e eu diria que só na altura da Reconquista é que tivemos um perigo tão iminente de desaparecimento do povo português como temos ao dia de hoje. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Há estas perspectivas que eu acho que são insuficientes, não têm variáveis que chegue, dizem 20 anos, eu diria que será bastante menos se não abrirmos a pestana. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam, tem as minhas redes sociais e o MBA aí na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.